Seja muito bem-vindo a mais um EngajaCast, o seu podcast diário sobre marketing digital e negócios. Esse podcast é oferecido pela EngajaTech, uma agência de marketing que vai criar uma máquina geradora de leads qualificados para o seu negócio. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Daily. Hoje vai ser nosso Guru Responde. Então é o dia onde vocês mandam as perguntas, eu pego as principais perguntas que a gente recebeu ou perguntas do mercado e respondo para vocês. A primeira pergunta é: algumas pessoas falam que ICP e persona são importantes. Outras falam que não, que é tudo balela e besteira. Qual é a sua opinião sobre isso? Galera, o ICP para quem não sabe, uma sigla para cliente ideal, tá? Basicamente é isso. É uma sigla onde para descrever o seu cliente ideal, o cliente ideal da sua empresa. Ou a persona, como algumas pessoas chamam, tem algumas pessoas que chamam de Bob e coisa do tipo. Qual é a real importância disso dentro de um negócio? Será que isso realmente importa? Ou é besteira? Meu público pode ser todo mundo que queira comprar. E essa foi uma dúvida minha por muito tempo, até colocar mais em prática isso, né, com os clientes, com a gente. E aí eu fui entendendo melhor se realmente importava, com muito teste, com muita validação, né? E sim, importa, tá? Importa para tudo. Importa para o seu conteúdo, importa para a sua campanha, importa para o seu produto, para a formatação do seu produto, para a formatação da sua marca. Definir o seu cliente ideal é muito importante. Por quê? Isso vai ditar como você vai se comunicar para atrair a pessoa certa. Então, a comunicação, a forma como que você fala, vai falar com alguém. E esse alguém é o receptor dessa mensagem tem que gostar dessa mensagem e ir para o próximo passo. Então, o ICP, sim, ele é muito importante. Só que tem uma questão. As pessoas elas acham que é definitivo. Então, uma vez definido o seu ICP, você não pode mais falar com outro público. E a sua marca tem que ficar travada naquilo. E não é verdade, tá? Às vezes você tem produtos diferentes para públicos diferentes. Então, o seu ICP, ele vai determinar mais qual que é a sua comunicação naquele momento, aquela campanha, e quem você quer atingir. Mas a sua marca, ela pode conversar com mais de um ICP, tá? Que é o seu cliente ideal. E outra coisa também que as pessoas confundem é quando elas definem alguém que não é o ICP delas. Então, por exemplo, o ICP, gente, é basicamente quem você consegue atender e quem pode pagar pelo seu produto no ticket que você quer vender. Só que do seu cliente ideal, ou seja, como o ICP ideal, né? É aquele cliente que paga mais e dá menos trabalho. Geralmente eu vou muito por essa linha. Então essa é a resposta para a sua dúvida sobre o ICP. É importante sim, é importante definir, você pode pedir ajuda para o ChatGPT para isso, mas é super importante sim, tá? Outra dúvida que eu recebi esses dias foi sobre o setor comercial, né? Um parceiro nosso chamou a gente e falou assim: Gu, eu tô tentando fazer uma venda, a gente tá tentando fazer a prospecção ativa, não tá conseguindo, não tá dando muito bom. Dá uma analisada no nosso script. E quando eu olhei o script dele, eu vi que ele era bem problemático numa questão que eu acho que é interessante compartilhar com vocês aqui. Então, a dúvida é, qual que é o melhor script, ou qual que é o script ideal para você conseguir fazer uma prospecção ativa, né? Para você realmente se conectar com a pessoa. Eu tava falando para ele sobre isso e é muito interessante essa questão, porque muita gente tem vergonha ou tem medo ou tem um sentimento ruim na hora de vender. Então a pessoa acha que tá incomodando, tá fazendo uma coisa ruim. E não, o principal ponto que eu peguei, tanto no script quanto na conversa dos vendedores, é que eles estavam aquele famoso vendedor desculpinha, né? O que é o vendedor desculpinha? É aquele que chega assim: licença, desculpa incomodar, eu não sei se é interessante para você, passa em segurança. O bom vendedor, que nem eu falei para ele, é o vendedor tarado, aquele vendedor que tá animado, que tá com sangue no olho, que realmente sabe que o que ele tem na mão é a melhor coisa do mundo para aquela pessoa. Então ele não é só um vendedor tentando empurrar aquilo pro cliente a qualquer custo. Ele é uma pessoa que sabe que ele precisa, que aquela pessoa precisa disso e que é a melhor para ele. Então bom vendedor é aquele que realmente acredita que ele tem a cura ali para uma coisa muito ruim que aquele possível cliente
tá passando. Se o seu vendedor não tem essa visão, você precisa passar essa visão para o seu vendedor, porque senão ele vai continuar sendo esse vendedor desculpinha, esse vendedor inseguro, que não vai conseguir marcar reunião, que não vai conseguir fazer venda, que não vai conseguir trazer novos clientes para você. O seu vendedor precisa ter essa energia boa, essa coisa, esse gás, E não é ansiedade, tá? Não misturem as coisas. Uma coisa é ansiedade, uma coisa que a pessoa também tem a ver com insegurança, medo. E outra coisa é segurança mesmo, a pessoa se sentir confiante daquilo que ela está falando. Por isso que é importante ela entender e estudar bastante o produto dela e você conseguir transportar essa energia gostosa pro vendedor, tá? Muito importante esse ponto. Aí a gente vai para a última pergunta de hoje, que foi a seguinte: pessoal, num funil perpétuo, quais as métricas aceitáveis de cada etapa? Eu achei muito legal essa pergunta. Eu vou passar para vocês aqui mais ou menos qual que é a nossa aqui de métricas aceitáveis. Para você que não conhece, a gente tem o Engajametrics, que é uma ferramenta de métrica. Você pode acessar no nosso site e pode consultar essas métricas lá e fazer uma comparação com o que está acontecendo na sua empresa, tá? Quando a gente está falando de um produto de entrada ou um tripwire, né, um produtinho ali barato que serve basicamente para trazer o lead, a gente está falando de uma alta conversão. Então, ela tem que converter para pelo menos pagar aquele custo aquele custo por lead, para talvez esse lead se tornar um comprador, né? Então, o que a gente coloca por exemplo, vou passar etapa a etapa, e eu vou explicar bem rápido o que é cada etapa para vocês entenderem. Então, a pessoa viu o anúncio e clicou na página. Qual que tem que ser a métrica desse clique? Ou seja, quantas pessoas viram versus quantas pessoas clicaram. A gente coloca uma taxa ali, você pode passar para o seu gestor ou para quem está cuidando das suas campanhas, de pelo menos 2%. É o mínimo, tá? O mínimo é 2%. Mas o ideal é que ele fique em 2,5%, 3%, ou passe disso. Se ele passar muito disso, pode ser que sua campanha seja direcionada para a pessoa errada e esteja atraindo gente errada para a sua campanha. Tem que analisar o público e tudo mais. Segunda métrica é a page view. Page view é quantas pessoas clicaram versus quantas pessoas viram a página. Isso aí a gente coloca geralmente 98%, 97%, no mínimo a gente permite 90%, que esse é equivalente à velocidade da página. Então, se a sua métrica está abaixo disso, você tem que trabalhar a sua página melhor. E a conversão para checkout, a gente coloca de pelo menos 23%, tá? E a conversão de CPA, 50%, tá? Então, é isso que você tem que colocar ali do checkout para frente. Então, é bem agressiva, nossas métricas são agressivas, mas se você está bem alinhado entre criativo e página e copy, se está tudo coerente, é para ele ir assim mesmo, é para ele converter bem, tá? E aí com um ticket baixinho, não é para você lucrar nisso, é para você vender bastante, para você poder depois direcionar essa pessoa para um próximo passo, que no caso é a conversão numa high ticket, em alguma coisa que pague pelo menos o CPA completo, tá? Então é isso, galera. Essas foram as 3 perguntas de hoje. Se vocês curtiram, deixem o like aqui, compartilhem com quem vocês acham que precisam desse conteúdo. Tamo junto e até a próxima. Obrigado por ter escutado até aqui esse podcast. Se você tem um negócio e precisa alavancar as vendas desse negócio ou precisa de um suporte com marketing digital em todas as suas áreas, edição, postagem, criação, produção, conte com a gente. Nós estamos aqui para te ajudar. Engajatech.com.